e assessor de investimentos da Maestro Capital, que é um escritório de investimentos credenciado à XP. Para mim, está sendo uma oportunidade muito grande por esse convite da Natura &Co de falar um pouco das oportunidades e ameaças da menor taxa de juros da história do nosso país. Então, aqui eu vou ser bem sucinto, bem direto ao ponto, que como o tempo é bem breve, mas vocês vão ver que não é tão difícil de entender como muitos imaginam, e eu vou ser prático, tá? Primeiramente, antes de falar da taxa de juros, é muito importante saber o que é inflação, né? A inflação é um aumento generalizado dos preços. Sabe quando você vai no supermercado, o preço aumenta, ou então você vai na farmácia, vai num serviço. Esse aumento generalizado dos preços é o que ocasiona a inflação, e é muito importante entender isso, porque a taxa de juros está diretamente relacionada a esse ponto aqui, que mais para frente eu vou explicar. E aí, a inflação é muito da lei da oferta e demanda, né? Se eu tenho muitos produtos no supermercado, no shopping, etc., que é, ou seja, a oferta muito alta e baixa, digamos assim, demanda, né? O preço diminui, que é o lado direito. Se eu tenho muita oferta, pouca demanda, o preço diminui. E o contrário também. Se eu tenho muita gente comprar um certo produto e esse produto é escasso, eu tenho poucas unidades, o preço tende a aumentar, tá? Então, é isso que mais ou menos a inflação subir ou cair. E aí, o que a taxa de juros tem a ver com isso, né? Eu acho que a taxa de juros, pelo menos aqui no Brasil, que é a Selic, ela é utilizada para controlar essa inflação, tá? Então, o que o governo faz, né? Quem define a Selic é o Copom, que, digamos assim, o governo que vai lá e mexe nisso para controlar a inflação. Se, digamos assim, a inflação está muito alta, ou seja, tem muita demanda, pouca oferta, e o governo precisa controlar, abaixar essa inflação, o que ele precisa fazer? Ele precisa deixar o dinheiro mais difícil as pessoas conseguirem pegar empréstimo. Então, o que ele faz? Ele aumenta os juros, que daí fica esses juros, geralmente a Selic é a base para as outras taxas de juros, seja de empréstimo, financiamento, ou seja, se os juros aumentam, a Selic aumenta, essas taxas também vão aumentar e vai ser mais difícil as pessoas pegarem dinheiro emprestado para poder consumir, e com isso vai diminuir a demanda e com isso vai conseguir. O contrário também, se a economia precisa aquecer, o governo precisa estimular a economia, o que ele faz? Ele diminui a taxa de juros, a nossa Selic, os bancos, as outras instituições financeiras vão diminuir também a taxa de empréstimo, de financiamento, as pessoas vão ter estímulo para conseguir captar esse dinheiro, digamos assim, mais barato e vão poder consumir mais, tá? Então, em resumo, é mais ou menos isso. A taxa de juros é um instrumento para o governo conseguir controlar a inflação, tá bom? Porque a inflação, não tem como, todo mundo fala assim, o arroz está caro, fala para o Bolsonaro não fazer um corte, não, tipo, a oferta e demanda não dá para controlar. O que dá para controlar é essa taxa de juros, se o governo consegue aumentar, diminuir, para poder controlar a inflação em si. E aí, aqui no Brasil, não sei se já ouviu falar no IPCA. IPCA é o principal índice de inflação aqui no nosso país, que indica que é o índice de preço ao consumidor. Então, quando a gente fala desse índice, envolve N setores, tá? Envolve alimentação, envolve serviços médicos, envolve educação, envolve vestuário, ou seja, é uma cesta de serviços e produtos que é o custo médio, digamos assim, de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Então, é muito importante isso, porque muita gente fala, o arroz está caro, então a inflação está muito alta, né? Não, o arroz é apenas uma partezinha do ramo de alimentação, sendo que tem N outros que contemplam o IPCA. Então, o arroz está alto, mas os outros fatores acabam até diminuindo. Por exemplo, escolas, que é uma parte que também faz parte desse índice IPCA, a escola... algumas escolas tiveram que dar desconto, né, por causa dessa situação que nós estamos vivenciando. Então, teve até uma deflação, diminuiu o preço, nem aumentou. Então, é muito importante isso, que o IPCA é um aumento generalizado desses setores que envolvem o nosso custo médio mensal. E aí, só para ter uma noção de quanto que está o IPCA nos últimos 12 meses aqui no Brasil. Nossa inflação, até agosto de 2020, estava em 2,44, que é uma taxa baixa até, tá? No Brasil, comparado com anos atrás, que estava lá em 2015, estava 10%. Você estava bem mais alto. E, geralmente, os países mais controlados e mais estáveis têm uma inflação baixa, tá? Então,
é muito importante saber que a nossa Selic, que hoje está em 2%, tem um motivo, tá? Tem um motivo da inflação que está controlada e está na nossa meta de 4%, tá? Cada país tem a sua meta, do Brasil, digamos, é de 4%, com intervalo de tolerância de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Ou seja, se está entre 2,5% e 5,5%, quer dizer que a inflação está ok, está controlada, não há motivo de aumentar a taxa de juros, que isso tem N outros efeitos colaterais que depois eu vou passar mais para frente. Tá? E aí, como eu mencionei, no Brasil, a nossa taxa de juros é Selic, a gente está na mínima histórica, 2% ao ano. Isso é realmente uma coisa que eu acho que ninguém imaginava 5, 6 anos atrás, mas é uma coisa que aconteceu. Já nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, essa taxa já é bem baixa há muito tempo. Inclusive, tem alguns países que a taxa até é negativa. Tá? Então, aqui é só para mostrar um pouco do histórico, que hoje a nossa Selic está nos 2%, mas nem sempre foi assim, né? Como mencionei. Lá em outubro de 2015, final, não sei se você lembra que estava um período meio caótico aqui, estava no impeachment da Dilma, que ninguém sabia o que ia acontecer com o país, a nossa Selic estava em 14,25%, ou seja, estava praticamente 7 vezes mais do que é hoje. E por quê? Porque a inflação estava muito alta, a inflação estava em 10%. É muito importante entender que essa queda foi muito devido que o risco do país foi diminuindo, a inflação foi também caindo, e com isso foi possível diminuir a taxa de juros para os 2%. Deixa eu seguir aqui. Tá? E aí, um ponto que eu menciono que muita gente acaba reclamando, né, da taxa de juros mais baixa, por causa dos investimentos que eu vou mencionar aqui, que o que investir na poupança, na renda fixa, não está entendendo, mas é algo que a gente tem que, digamos assim, agradecer que a gente está com a inflação controlada e os juros baixos. Tá? Não sei se lá na época de 80, década de 80, 90, eu era bem pequeno, mas no supermercado tinha que alterar os preços umas 3, 4 vezes por dia, porque a inflação era incontrolável, sabe? Tipo, o preço variava demais. E aí, quando a gente não tem um controle da inflação, a gente consegue fazer um planejamento, fica tudo um caos. Então, não sei quem vivenciou essa época da hiperinflação, aquela inflação absurda, mas realmente não é um bom contexto de se viver em que a gente não tem noção de quanto que vai o preço. Tá? Então, acho que isso é um ponto bastante importante a pontuar. E uma outra coisa aqui, é que aqui não sei porque não apareceu, mas na Venezuela, essa taxa, digamos, Selic está em torno de, quer dizer, inflação está 25 no mês, 55 no outro, e no acumulado de agosto já passou de 1000%, tá? Então, a gente vê que os países mais instáveis, como a Venezuela, acaba sofrendo com esse ponto, tá? E aqui é só para mostrar, né? A gente falou, pô, se está 30%, 50% ao mês, como que até agosto está 1000 e poucos por cento? Isso é uma coisa dos juros compostos, né? Porque se eu tenho um produto que custa R$1 hoje, passo um mês, 40% ao mês, fica 1,40. No segundo mês, não vai aumentar 40 centavos, porque vai aumentar 40% desse 1,40 e não do 1. Então vai para 1,96. E isso, esses juros compostos, que é o efeito bola de neve, vai ficando cada vez maior. Então, até o Einstein menciona que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Isso pode ser tanto para o bem, quando a gente fala de investimentos, né, em que esses juros compostos estão a seu favor, mas isso também pode ser um maior pesadelo quando a gente fala de inflação, quando a gente fala de dívida, em que os juros rendem sobre os juros e vira realmente uma bola de neve disso tudo. E aqui, só para ter uma noção, né, Venezuela, digamos que hoje já está um país meio complicado, lá a situação não está nada fácil, lá a taxa de juros é de cerca de 40%. Tá? Então, se a gente comparar, falar assim, pô, a gente fala assim, não, eu queria que aumentasse os juros para ganhar mais, quer dizer que a inflação não está controlada, então isso acaba complicando a situação do país. E, como eu mencionei, né, tem países que a taxa de juros é até negativa. Então, o que é isso? Né? Que o governo fala assim, ó, se você deixar o dinheiro aqui com a gente, se daqui 1 ano, 2 anos, eu vou te devolver esse dinheiro, só que menor. Tipo, você bota 1.000, daqui 2 anos eu vou te dar 980. Por que isso? Porque o governo quer que as pessoas não guardem, mas sim que
comprem, que estimulem a economia para que cresça. Então, parece uma coisa de outro mundo, né? De falar, vou deixar no banco e vai render. No caso, por exemplo, da Suíça, se emprestar o dinheiro para o governo, eles vão te dar rentabilidade negativa. Então, se deixar debaixo da cama é até melhor, né? Mas aqui até só abrindo um parênteses, por isso que esses países mais desenvolvidos, com a taxa menor, eles tendem a aplicar investimentos mais de risco, bolsa, etc., porque na renda fixa não é tão vantajoso, pode ser até negativo. Quer saber? Eu vou... que eu acho que essa apresentação não está indo, só rapidinho aqui. Vamos para o plano B. Beleza, vamos lá. Passou. Bom, passei aqui. A inflação, como mencionei, de 1.000 e poucos por cento, juros compostos, da Venezuela, Suíça, juros negativos. E o que é importante também, né? Quando a gente pensa em empresa, quando o juros está menor, não fica mais fácil o dinheiro, o acesso para as pessoas físicas, para pegarem dinheiro, para comprarem imóvel, para comprarem, fazer um investimento, montar um negócio, mas também para as empresas. Quando o juros está menor, fica mais fácil a empresa pegar dinheiro emprestado para tocar novos projetos, contratar novas pessoas. E digamos que no cenário de hoje, isso é muito importante, né? Que com essa crise que a gente está tendo do coronavírus, não só a crise de saúde, mas também a crise econômica, muitas empresas acabaram quebrando. Tá com essa taxa de juros menor é muito bom para a economia, porque a pessoa que tem lá 10 milhões, 20 milhões, fala assim, pô, vou investir na renda fixa para ganhar 2%, ou eu vou correr um risco maior para ganhar mais que isso e vou montar uma empresa, contratar pessoas, tocar projetos. Aí a pessoa, opa, talvez valha a pena empreender, investir em negócios. Coisa que 3, 5 anos atrás, que estava 14%, que a pessoa deixava na renda fixa e ganhava mais de 1% ao mês, pô, será que vale a pena o estresse, toda a burocracia de empreender no país, etc., sendo que eu, sossegado, na praia, consigo tirar 1% sem fazer nada? Então, era outro cenário. Então, para estimular a economia, no momento ainda que a gente está hoje, é muito importante essa taxa menor para a gente conseguir crescer e fazer novos investimentos. E aí, alguns pontos de atenção que eu gostaria de passar aqui, que é o seguinte, também não é nem tudo mil maravilhas. Com esses juros baixos, inflações baixas, tem muitas notícias falando a hora de financiar sua casa, etc. Eu entendo, legal, juros menor faz sentido. A única questão tem um planejamento, né? Porque às vezes o pessoal vai na euforia, putz, que casa, vou comprar aqui, parcela de R$700 e a pessoa ganha R$1.000. Será que faz sentido? Porque às vezes a pessoa parcela em 25, 30 anos, com parcela de 700, acha que vai ficar empregado o resto da vida, e se acontece alguma coisa que nem aconteceu essa crise, a empresa quebra e a pessoa fica sem emprego, não consegue pagar a parcela e, sei lá, está nos últimos 3 anos, pagou por 20 anos o financiamento da casa, e nos últimos 3 anos não consegue pagar, e aí a casa fica para quem? Fica para o banco. Que é muito importante, quando vai financiar algo, vai ter uma instituição por trás, e caso você não pague, o bem é da instituição. Até você quitar, o bem é da instituição. Então tem que tomar muito cuidado de ir na euforia de juros menores, né, para pegar empréstimo, senão isso pode acabar gerando um efeito, digamos assim, que as pessoas acabam se desapontando. E agora, falando um pouco de investimentos, né, que é mais minha praia, é o seguinte, né, muita gente investe na poupança que só quer ligar um radar, né? Hoje a poupança rende 70% da Selic, tá? E hoje a Selic está em 2%, como eu mencionei. Então, 70% de 2% dá 1,4% ao ano. Isso ao mês dá em torno de 0,12%. E aí eu pego o IPCA do último mês de agosto, dá 0,24%. O que isso mostra? Que a inflação está sendo maior do que o rendimento da poupança. Então, por mais que você veja o seu dinheiro crescer na poupança, você botou, sei lá, R$100, está com R$100 e alguns centavos no mês que vem, você perdeu o poder de compra, porque com esses R$100 e um pouquinho, você não compra a mesma coisa de sempre porque a inflação foi maior. Tá? Então, esse é um ponto que antes não era tão ruim investir na poupança, porque a Selic estava muito alta, agora cada vez mais é importante ligar o radar, ter que diversificar os investimentos para conseguir uma rentabilidade que ganhe da inflação, porque não adianta nada você ganhar um pouquinho e perder seu poder de compra, né?
Então, há N outras alternativas, que aí precisa ter uma educação financeira, precisa estudar um pouco mais para poder fazer isso, mas digamos que a poupança tem que tomar lá seu cuidado. Para reserva de emergência, aquele dia do dia a dia, beleza. Mas se quer construir um patrimônio e ficar deixando na poupança, se a taxa de juros permanecer nos 2%, tem grande chance de você não conseguir chegar na independência financeira e isso corroer a sua rentabilidade. Um outro ponto, né, que todo mundo fala, a poupança é ruim, vamos no Tesouro Selic. Tá, Tesouro Selic já rende um pouco mais, tipo, também é mais seguro que a poupança, a liquidez demora um dia útil para cair na sua conta, é o investimento mais seguro que tem no país, tá? E esse investimento rende 100% da Selic, 2%, só que nesse caso, em vez da poupança, tem imposto de renda, que varia de 22,5% até 15%, dependendo do prazo que você deixar. Se eu considerar a menor alíquota de 15%, que é depois de 2 anos, o Tesouro Selic vai dar um 0,15% ao mês. Continua menor que a inflação. Então, o que eu estou falando aqui? Não estou falando que o Tesouro Selic é ruim, não. Para reserva de emergência, que geralmente é o primeiro investimento que as pessoas vão ter, né? Porque qualquer emergência que vai precisar é bom ter um investimento conservador, seguro e com liquidez diária. O Tesouro Selic pode ser uma ótima opção para isso, mas depois que você completou essa reserva de emergência de 3 a 12 vezes seu gasto mensal, que é exatamente para essa emergência, aí depende muito se você é funcionário público, se você é empreendedor, aí depende muito do seu estilo de vida para você definir isso, mas depois que completou, é importante diversificar em outras classes de ativos para conseguir uma rentabilidade que bata a inflação e tenha um retorno satisfatório no longo prazo. E um outro ponto para mostrar, né, que aqui até saiu no jornal Valor Econômico, que a inflação das famílias é mais alta que os índices oficiais. Esse IPCA que eu mencionei é o índice oficial, mas para algumas pessoas a inflação é até maior, né? Pô, você pegar a sua inflação, que às vezes tem muita coisa dolarizada, que o dólar disparou, será que a inflação só foi esses 2, poucos por cento no último ano? Não sei. Para algumas pessoas até mais de baixa renda, em que o peso da cesta básica de alimentação é maior, né, do salário, a composição desse tipo de gasto. Pô, os alimentos subiram bastante, como o arroz, que é um alimento meio básico. Pô, com certeza a inflação para esse tipo de pessoas aumentou mais do que o IPCA. Então aqui é só para ligar o radar que, além do índice, esses investimentos mais conservadores não baterem no IPCA, saiba que a nossa inflação, de fato, às vezes é até maior do que o IPCA em si que a gente vê nos noticiários. E aqui, é só para demonstrar que não quero que vocês escutem, mas é uma coisa que eu compartilho com meus clientes, é como que eu faço meu portfólio de investimentos, né? Que aqui eu sempre falo que o mais importante de querer escolher qual ativo pegar, investir, qual que é o time de quando compra, quando vende, é montar e ver seus investimentos como uma pizza em diferentes categorias e fazer essas aplicações, tá? Então aqui é só para mostrar como eu diversifico com um perfil agressivo, sou solteiro, não tenho filhos, não tenho nenhum dependente, tenho um horizonte muito longo para guardar e sei que pode ter volatilidade. Então aqui são algumas classes, além da renda fixa, né, do pós, do Tesouro Selic poupança, tem renda fixa atrelada à inflação, que você ganha a inflação e IPCA mais uma taxa, tem os multimercados, em que você delega para o gestor saber comprar o que vender aqui no país, fora do país, se compra dólar, se vende, compra ações da Apple, etc. Tem a parte de ações de renda variável, tem a parte do exterior, que é muito importante diversificar, sair um pouco do risco do país, que afinal de contas o Brasil não representa nem 5% do PIB mundial, então faz sentido deixar todo o seu patrimônio num único país, talvez valha a pena diversificar, não só por questão de risco, mas também tem outras oportunidades lá fora. Agora vou passar até o bastão para a Janina comentar um pouco dessa taxa de juros em outros países e depois a gente volta aqui para responder umas perguntas, tá bom? Obrigada aí, Fernando. A verdade, eu queria só trazer uma visão do que aconteceu com a taxa de juros em alguns países que Natura & Co tem participação na Latam. Então, aí temos o país do Peru, por exemplo, que iniciou 2020 com uma taxa de 2,25, teve 2 reduções no ano e hoje tem a taxa mais baixa, historicamente, em 0,25. Não. E aí tem nos demais países. A Argentina também teve uma redução
teve 6 reduções no ano, que aconteceu agora, e passou de uma taxa dos 55% para 38%. O mesmo para Chile, com a taxa mais baixa histórica, de 0,5%. Colômbia também teve 5 reduções, o que vai do ano 2020, chegando a 2,25%. E México também tem a taxa mais baixa desde 2016, com 4,5%. Então, aí eu queria somente dar uma visão para complementar o que o Fernando falava, de alguns países da Latam, tá bom? Aí, Fernando, acho que temos algumas perguntas no chat. Você quer olhar isso? Gente, é só para passar meus contatos nas redes sociais, que eu produzo alguns conteúdos. Quem quiser mandar depois alguma pergunta específica, tudo mais, estarei por lá. Faço o convite para as pessoas com celular escanearem esse QR Code aqui do lado, em que vai avaliar uma nota de satisfação dessa palestra aqui sobre os juros, a menor taxa histórica do país. O feedback de vocês é super importante, até para poder melhorar o evento, as palestras e tudo mais. Então, fica o convite. E aqui, agora, eu vou receber umas perguntas aqui que a Audrey me passou no WhatsApp. Eu vou respondendo rapidamente. E se tiverem mais perguntas, vão mandando. Acho que a Audrey está coletando e me mandando por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual o impacto se a taxa Selic for negativa? Eu acho que a gente não precisa muito se preocupar nesse sentido, porque é muito difícil o Brasil estar com taxa negativa, tá? Quando a gente fala taxa negativa, a gente fala de Japão, de Europa, dos países super, hiper desenvolvidos. Ainda a gente não está nesse patamar para tal. Até é uma grande surpresa para a gente estar nos 2%. Alguns economistas acreditam que acham que pode chegar até a 0%, não sei. Outros acham que vai ficar nos 2%. Até essa semana a gente vai ter a cada 6 semanas o Copom decide qual que vai ser a taxa Selic. A maioria dos economistas estão dizendo que vai manter em 2%, e aí a tendência talvez nem caia mais, só tende a subir. Quando vai subir, a gente não sabe. Tudo depende da inflação, né? Se a inflação subir de uma maneira que a gente não consegue controlar, provavelmente o Copom vai aumentar essa taxa de juros, só que a velocidade disso a gente não sabe. Tipo, de 3 anos para cá, caiu de 14 para 2. Tá lá, mas muita gente acha que vai permanecer, tá? Que essa é uma tendência que já aconteceu nos países desenvolvidos e que talvez veio para ficar aqui no Brasil, mas como a gente sabe, o Brasil é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe, por isso que é bacana sempre ficar atento, e não só nos investimentos, mas também nessas questões até de financiamento. Você pegar uma taxa e a taxa depois acompanhar a Selic, daqui 5 anos, será que vai continuar 2%? Não sei. Então é bacana sempre se atentar com isso. Quando você acha que a taxa de juros irá subir, então isso ninguém sabe. Por que isso, né? Porque com essa crise, o que o governo fez, né? Meio que injetou muito dinheiro, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, injetou muito dinheiro. E quando injeta muito dinheiro, o que acontece? Você tem muito dinheiro, que é aquela coisa da lei da oferta e demanda. Se tem muito dinheiro, vai dando para as pessoas tendem a consumir mais e aumentar a inflação. Mas, por enquanto, a gente não está sentindo esse efeito. Como a gente viu, está controlado, por enquanto. A alta dos alimentos não necessariamente serve pela demanda. Pode ser que diminuiu a oferta de alguma coisa, ou seja, tem N outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Tá? Deixa eu ver aqui. Devido a Selic, aproximadamente 2%, qual seria uma boa taxa de administração para a renda fixa? Essa é uma boa pergunta, tá? Isso é um ponto bastante de atenção, que os investimentos mais conservadores que eu mencionei vai render 2% ao ano, né? O que está atrelado ao CDI. E quando a gente fala de taxa, né, geralmente tem os fundos de renda fixa, que eu não quero falar mal aqui dos bancos, etc., mas tem que se atentar porque, se a taxa de juros é 2% e o fundo de renda fixa, que é um fundo mais simples, né, não é tão complicado que nem um multimercado e um fundo de ações, cobrar 2%, você vai ficar no 0 a 0. Tem até fundos que eu já vi, não vou mencionar o nome, em que a taxa de administração era maior do que a taxa de rentabilidade. Ou seja, a pessoa colocava no fundo e ficava com um valor perdendo sempre porque a taxa de administração era muito alta. Por isso que é muito importante se atentar nesses casos de taxa de administração, principalmente de renda fixa. Quando a gente fala de multimercado de ações, eu nem olho muito porque aqui você está pagando gestão para não só investir em renda fixa, mas investir em renda variável, em dólar, moeda exterior, e aí sim, quando você olha a rentabilidade, quando você mostra na lâmina, nos sites,
saiba que já está líquido da taxa de administração e de performance. Então, quando você olhar a rentabilidade, esse fundo rendeu tanto, sabe que já está descontando tudo isso. Tá? Qual a melhor forma de investir para quem está iniciando? Fundo misto ou tesouro direto ainda é a melhor opção, mesmo com a taxa de juros lá embaixo? Então, para quem está iniciando, a minha indicação é preencha primeiro a sua reserva de emergência, que a gente nunca sabe quando pode ocorrer um imprevisto, o investimento mais seguro que tem, e aí tem duas opções que eu gosto, tá? O Tesouro Selic, ou então um fundo de renda fixa com taxa zero, ou seja, você não paga nada. Fala, nossa, como assim taxa zero? Sim, algumas corretoras possuem esse tipo de investimento, é que nem, sabe aquela degustação que o supermercado faz, ó, esse produto é gratuito, mas a pessoa vai lá, pega o produto gratuito, mas depois consome outros produtos, é aí que rentabiliza o supermercado, é a mesma coisa nas corretoras. Então, essa é a primeira missão, e depois que fez essa reserva de emergência, montar o asset allocation que eu mencionei. E às vezes pode parecer uma tarefa muito difícil para quem está iniciando saber qual produto investir. Então, o que eu falo para as pessoas que estão começando, invista em fundos de fundos. Nas corretoras, aí não vou só falar na XP, mas tem N outras, você aplica num único investimento a partir de R$100 que você consegue fazer essa diversificação. Você consegue aplicar em renda fixa, em multimercado, em exterior, em dólar, em ouro, em um único investimento, você consegue diversificar, coisa que se você fosse escolher um por um, às vezes você teria que ter um montante de 50 mil, 100 mil, R$1 milhão. Então, eu acho que o fundo de fundos, que chama FOF, né, que é essa estrutura, pode ser uma ótima alternativa para quem está começando e não quer perder muito tempo em ficar acompanhando youtuber, influencer, etc. Deixa eu ver. Aqui comentar mais sobre a taxa de administração influenciando os rendimentos. É aquilo, né? Que a taxa de administração é uma coisa que a gente paga para o gestor do fundo cuidar do nosso dinheiro. Então, pô, ele tem toda uma equipe, tem todo o escritório, tem toda uma coisa de análise que ele precisa arcar e é isso que ele cobra, né? É um serviço que a gente está pagando para ele cuidar do dinheiro. Se não quer pagar esse custo, muita gente investe diretamente. Vai lá, compra o tesouro direto via plataforma sem pagar o gestor, compra um CDB aqui, compra uma debênture ali, mas você vai estar fazendo esse trabalho e não vai pagar taxa de administração. Mas sabe, de qualquer maneira a corretora vai estar ganhando porque ela ganha o spread, né? Então, a diferença é, tipo, você vai lá e investe no CDB, o CDB está pagando 120% do CDI. Legal, 120%. Saiba que esse CDB que está na plataforma XPTO, às vezes está pagando 125. Só que a plataforma coloca 120 para ficar com esse spread dos 5%, afinal de contas ela está sendo intermediário. Eu não vejo problema do intermediário ganhar esse valor. É que nem você vai no supermercado, você não paga pelo produto. Um pedacinho desse produto, seja do leite, seja do sucrilho, seja do que for, um pedacinho fica no Pão de Açúcar. E faz sentido. Pô, eles têm o terreno, construíram, tem os funcionários que estão fazendo lá, então faz sentido pagar um pedacinho para a corretora, tá? Mas essa parte de taxa de administração é muito importante nos de renda fixa, tá? E como a taxa de juros caiu bastante, muitos fundos não diminuíram o seu custo e isso acaba prejudicando demais a rentabilidade. Poderia trazer um cenário sobre a hiperinflação da Argentina, sua visão e quando teremos um cenário mais estável? Então, essa da Argentina, confesso que não é a minha especialidade, sei que lá também não está um cenário tão favorável, tipo, Venezuela e Argentina são os dois países que acho que estão bastante sofrendo com isso, e sobre a minha opinião sobre o cenário mais estável, é difícil, não é... Eu não tenho conhecimento suficiente para passar a informação, então eu prefiro não responder. Mas aqui no Brasil, que eu estou mais próximo, é uma coisa tipo, que a gente está vivenciando hoje. Você pega crise sanitária, né, da saúde, crise econômica e crise política, né, que a gente não consegue fazer. 3 crises ao mesmo tempo. Então é um cenário bastante conturbado. E essa política sempre vai existir, né, que a gente sabe que já vem de anos esse ponto. Por isso que eu sempre falo que é muito importante diversificar os investimentos, porque ficar só no Brasil tem um certo risco interno daqui. CDB é uma alternativa para um perfil menos agressivo, com viés apenas para a reserva de emergência? Sim, o CDB, quem não sabe, é emprestar o dinheiro para uma instituição financeira, e aí tem CDBs que pagam 120%. Lembra do Tesouro Selic que paga 100%? O CDB paga, dependendo do prazo, consegue 120%, 130%, até 150%, que é investimento também conservador. Claro que não é que nem o Tesouro Selic, que o Tesouro Selic você vai estar emprestando dinheiro para o governo, que
que o governo, digamos assim, ele tem um poder que nenhuma instituição tem, que é emitir moeda para pagar sua dívida. Se ele quiser ligar a impressora, ele consegue ligar a impressora e pagar a dívida. Já o banco, ele não tem esse poder. Mas saiba que o CDB é bastante seguro porque tem o FGC, né? Se você empresta dinheiro para o banco até 200 mil reais, até 250 mil reais e o banco quebrar, esse FGC devolve para quem investiu até esse valor, limitado a 1 milhão no total. Ou seja, isso daí eles fizeram esse limite do total, porque tinha multimilionários com 10, 20 milhões, que pegava 200 mil num CDB aqui, 200 mil no outro, 200 mil no outro, 200 mil, tipo, sei lá, tinha 5 milhões espalhados em vários CDBs com 200 mil, e se quebrasse ele teria garantia. Daí o FGC falou, não, vamos acabar com essa folia deles e vamos limitar no teto de 1 milhão de reais no total durante 4 anos. Então, o FGC eu acho que é bom, uma boa alternativa, e os melhores CDBs não são os dos bancões, vão pagar poucas taxas. Geralmente estão nas corretoras e que tem os bancos médios, menores, que pagam taxas mais relevantes para quem é conservador, é legal, e tem a garantia do FGC. O que tem que se atentar é o prazo, que geralmente você não tem essa liquidez para uma boa taxa, tem que abrir mão da liquidez. Não sei se bateu meio-dia, mas eu vou tocando até a Aldra me interromper aqui. Você acha que essa alavancagem das empresas da bolha IPO seria uma nova bolha devido à baixa taxa de juros? Boa pergunta, porque como que, aqui ó, só passar um contexto, né? Como que é precificado uma ação, né? Quanto que vale uma empresa? Geralmente, o modelo mais tradicional é ver o quanto que essa empresa vai gerar de receita nos próximos anos e trazer para valor presente esses valores para saber, opa, essa empresa aqui, valor de presente vale tanto, e daí a gente consegue comparar o preço da ação com o que ela vale. A questão é que esse valor presente para o valor de hoje, geralmente a gente utiliza a taxa Selic. Então, se a taxa Selic diminuiu, quer dizer que o valor das empresas aumentaram só por causa dessa taxa. Não aconteceu nada com a companhia, só de diminuir a taxa de juros acaba aumentando esse valor presente. E aí, todo mundo fala que pode ser uma possível bolha, porque a crise passou, a economia está sentindo muito na pele e as empresas quase voltaram. Tem empresas até que tá melhor do que, o preço está maior do que era antes da crise. É difícil saber isso da bolha, que a gente nunca sabe, né, que quando vai ser, mas eu acho que um fato as empresas estão valendo mais, e outra coisa é que, como a renda fixa não está rendendo tanto, 2% ao ano, pouquinho, claro que tem outras alternativas de renda fixa que a gente consegue ter uma taxa de juros mais interessante, mas muita gente está migrando para a Bolsa. Antes não tinha nem 1 milhão de investidores na Bolsa, hoje não sei quantos milhões já tem, só com essa queda da taxa. As pessoas não estão conseguindo mais aquele 1% ao mês, estão migrando para a renda variável, faz com que a demanda aumente. Lembra da oferta e demanda? Se a demanda aumenta por um certo produto e o produto continua, a oferta continua a mesma, o preço tende a subir, e isso está acontecendo nas ações. Não sei se a gente já está no momento ápice, mas por isso é muito importante a gente diversificar. Quem sabe fala que eu sei o time de mercado, agora é bolha, vou vender, agora está muito barato, vou comprar. Para mim é a mãe de Ná, na minha visão, que é, como eu até mencionei, estudos mostram que mais importante do que tentar acertar esse time de comprar e vender é montar sua carteira de investimentos diversificada em várias categorias e permanecer no longo prazo. Não queira tentar ficar acertando esse time, porque geralmente as pessoas tendem a tomar decisões equivocadas. Inclusive, tem estudos, até nos Estados Unidos, que os melhores investidores eram 2 tipos. Os que morreram e os que esqueceram a senha da corretora, porque não movimentavam. Não iam nesse, agora é bolha, vou vender, agora tá barato, vou... Então, até tem estudos que mulheres investem melhor do que os homens. Por quê? Porque elas são menos... os homens acham que são os bambambãs, tem aquele mais... as emoções mais próximas dos investimentos, quer ficar tradando, etc. E isso acaba sendo ruim para eles, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vou responder uma outra que eu não respondi. Sobre a casa própria. Boa. Quantos por cento da renda mensal devo destinar à parcela? Qual o período ideal de financiamento? Como calcular a possível valorização do imóvel? Bom, essas perguntas, vou até começar pela última. Como você consegue valorizar o quanto que o imóvel vai ter? Isso é praticamente bem difícil, né? Claro, vai montar uma estação de metrô perto da sua casa, vai montar um shopping, vai entrar, por exemplo, uma grande instituição numa cidade que não tinha nada e que vai montar lá uma sede e isso vai formar economia, vai aumentar. Isso, legal,
mas é difícil saber o quanto que vai valorizar, né? É meio que você tem uma noção, eu acho que é bacana diversificar. O que eu acho interessante essa parte de imóvel é mais uma categoria daquele asset allocation. Então, muita gente às vezes tem 1 milhão em imóvel, tem um imóvel próprio, e 100 mil investimentos financeiros. Pô, será que faz sentido estar concentrado mais 90, 80, 90% numa única categoria, num imóvel físico que você não tem liquidez e que se precisar vender, às vezes você vai ter que vender muito abaixo de mercado. Então, só para falar que eu acho que é legal o imóvel, há possibilidade de investir em imóvel com pouco dinheiro, a partir de R$100, R$1.000, você consegue investir em fundos imobiliários, que é uma alternativa, não estou falando que é melhor ou pior, aí depende muito de cada um, mas para quem está começando, eu acho que vale a pena ligar o radar, porque você consegue investir com pouco dinheiro, você tem liquidez em 3 consegue vender e ter o seu dinheiro de volta. Se você aplicou R$100.000, você consegue vender só 30 mil, enquanto que no imóvel físico tenta vender só a cozinha. Você não consegue, você tem que vender tudo. Não tem a burocracia e não tem dor de cabeça, né? Quem tem imóvel para alugar, etc., sabe que é uma treta tremenda de ficar lidando com o inquilino, com a administradora, tem goteira, não sei o quê. E uma outra vantagem é que nos fundos imobiliários, os aluguéis que você recebe são livres de imposto de renda, coisa que quem tem imóveis e aluga na pessoa física paga cerca de 27,5%. Então tem N vantagens, sem contar nos tipos de imóveis, né, que você consegue diversificar. Com R$100 você está sendo dono de, sei lá, 5, 6 shopping centers que está distribuído em diversos inquilinos. Se um não paga, você está diversificando o risco. Então é bacana tentar, mas para quem comprar casa própria, que é um sonho, eu acho que aí outro ramo, né? Não estou falando de investimento, estou falando de sonho, de realização, e aí envolve N outros fatores. E aí, o percentual da renda mensal que devo destinar a essa parcela. Eu tenho um número aqui que é da minha cabeça, que eu gosto de ser bastante conservador. Eu acho que de 20%, no máximo 30% nesse tipo, porque a gente nunca sabe se a taxa de juros aumentar, de repente eu vou ter que pagar esse aumento da taxa de juros, se meu salário ficar o mesmo, talvez não vou conseguir. Então, na minha visão, eu não sou muito a favor de imóvel físico. Se for comprar imóvel físico, eu prefiro comprar à vista para não correr esse risco de eu não conseguir pagar e o banco ficar com o imóvel. Imagina a sensação de pagar por 20 anos, faltando 2 anos, eu não consigo pagar e o banco me toma o imóvel. Eu acho que seria uma dor tremenda. Então, por isso tem que tomar cuidado com isso. O período ideal de financiamento, eu acho que na minha visão, se você conseguir antecipar o quanto antes e finalizar, para você tirar esse peso das costas, na minha visão, é melhor, tá? Eu acho que é isso. As 3 perguntas foi para cá. Desculpa ter falado muito rápido, acho que até tem um tradutor que deve estar me xingando aqui, mas é que o tempo era bastante curto, até peço desculpa se eu falei muito rápido aqui. Agradeço aí as perguntas, o engajamento de vocês, acho que isso é muito importante, mostra que vocês estão se inteirando, e qualquer pergunta que vocês tenham a mais, que talvez não tenha sido respondido, que foi respondido parcialmente, por favor, me mande aqui nos contatos, que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Agradeço de verdade a oportunidade e vou passar para a Audrey, é isso? É isso, Fernando. Muito obrigada aí pela contribuição, por ter aceito o nosso convite. Com certeza as informações ajudaram muito aqui o time da Natura & Co e os nossos convidados externos que acompanharam a live. Então, agradecer, reforçar o pedido para todos avaliarem a live e nos vemos na live da tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau.